Olá, olá pessoal, boa noite, todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa semana gratuita de aulas para o Banco do Brasil. Quero só a confirmação de vocês antes de começar efetivamente a aula, se está tudo ok com áudio, com vídeo. Às vezes fica algum probleminha, alguma falha aí na comunicação. Eu gosto sempre de esperar esse feedback de vocês para poder pessoal, começar efetivamente. Só esperando aqui a confirmação para que a gente possa. Tudo ok, né? Beleza. Show de bola, então. Um grande abraço aí para quem está assistindo essa aula ao vivo. Estou aqui fazendo a abertura dessa semana de aulas para o Banco do Brasil. Na realidade, aí basicamente quase um curso completo, porque vamos passar a mostrar aqui para vocês a nossa programação da semana de aulas, começando hoje comigo, dia 6 de março, 7 horas, legislação. Vou estar trabalhando aí algumas leis que estão dentro de vendas e negociação e conhecimentos bancários. Amanhã, dia 7, vendas e negociação mesmo, aquela parte bem específica de vendas e negociação com o professor Benigno. Dia 8, 7 horas, professor de inglês vai passar todas as dicas aí para vocês. Então, quem está com dificuldade, quem está precisando, às vezes, será que cai em inglês ou não? Assiste a revisão, porque às vezes uma dica, uma informação que é passada na revisão ajuda você a acertar uma, duas, três, quem sabe até todas as questões de prova. Então, não é porque a matéria é difícil, não é porque às vezes você está com dificuldade que você vai deixar de assistir a aula. Pelo contrário, aí é que você assiste mesmo. Dia 9, sem dúvida alguma, a matéria mais importante. Quero todo mundo aqui presente ao vivo. Dia 9 aí, professora Raquel, com mercado financeiro e conhecimentos bancários, vai passar várias dicas para vocês. Então, aproveitem, mas não para por aí não. Dia 10, uma super aula também de redação com a professora Ana Cássia. Dia 11, matemática com o professor Hamilton, também duas aulas aí muito importantes. Dia 13, professor Wilfred com informática. E para finalizar com chave de ouro, nossa semana de aulas gratuitas aí, português com o professor Anderson. Aqui ficou mercado financeiro, mas é português. Então, observa aí, todas essas aulas estarão disponíveis aí para vocês. Uma equipe fantástica que vai estar passando todo o conhecimento para que você possa aprender e acertar várias questões na hora da prova. Professor, isso tudo aqui é de forma gratuita? Sim, isso tudo é de forma gratuita. O que a gente pede de vocês? Clica aí no gostei, compartilha com os amigos, né, nos grupos de concurso. Às vezes tem pessoas que estão precisando de uma aula aí, precisando de um material. Então, ajuda aí compartilhando, clicando no gostei, fazendo a inscrição no canal. Só clica aí, se inscrever no canal, porque você vai ser notificado. Imagina você esquecer alguma aula, esquecer, ou então passou essa semana do Banco do Brasil, vai ter outra semana de aulas gratuitas. Como é que você vai ser notificado? Você clique em se inscrever aí, ativa as notificações, porque aí você vai receber no seu e-mail, recebe aí no seu celular. Opa, o professor Soares entrou ao vivo, você já sabe. Opa, aí tem coisa boa, né? Também segue lá no Instagram, o meu Instagram é Prof. Soares, tem o Instagram da plataforma também. Então, com isso, é só basicamente isso que a gente pede de vocês. Então, tá aqui o nosso cronograma, repetindo para quem está chegando agora, começando hoje, a abertura dessa semana de aulas para o Banco do Brasil, comigo aí, legislação. Professor, mas eu não vi no edital essa matéria legislação. Onde foi que o senhor encontrou essa matéria legislação? Essa matéria realmente ela não está no edital, mas você encontra várias leis dentro de conhecimentos bancários, várias leis dentro de vendas e negociação. Então, eu separei toda essa legislação e criei esse módulo. Nós vamos estudar o que hoje? Hoje nós vamos estudar três leis. A lei anticorrupção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vou fazer a revisão com vocês dessas três legislações.
Lei Anticorrupção, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei Geral de Proteção de Dados, que estão aí dentro de vendas e negociação e conhecimentos bancários. Aí na sequência vem vendas e negociação, inglês, conhecimentos bancários, redação, matemática, informática e fechando com chave de ouro, português. Então já deixa anotado aí na sua agenda para você não perder nenhuma aula. Assista todas essas aulas aí, um presente da plataforma Professor Soares para vocês. Deixa eu verificar quem está ao vivo aqui. Um grande abraço aí para todos. Alessandra, Eduardo, Ronielson, Márcio, Iomara, Marcelão, Paloma, Mirella. Grande abraço aí para Taguatinga, no Distrito Federal, Marcelão, Tayana, Aimar, Marcos. Grande abraço aí também, Concurseira do Piauí, perfil muito importante aí também do Instagram, TK Araújo, beleza? Grande abraço a todos. Então vamos lá, agora, sabe, quem é meu aluno sabe que eu não converso muito não, tem essa conversa aqui no início, depois é só conteúdo, e vamos lá. Vamos aqui agora iniciar logo com a primeira questão. Coloquei 9 questões da banca SES Gran Rio, só tem uma que não é da banca, mas que é no estilo dela, porque eu quero mostrar para vocês a linguagem, como é que a banca cobra esse assunto. Então, vamos começar o nosso assunto, nossa aula aqui, melhor dizendo, explicando a lei anticorrupção. Eu acredito em uma questãozinha na prova dessa lei aqui. É uma lei muito importante. A banca SES Gran Rio gosta demais. Observa aqui, ó. A banca cobrou em 2022, ano passado. Cobrou aqui novamente, ó, 2018. 2018. Então a banca gosta muito desse assunto. 2018 tem questões aqui que eu coloquei. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, 2023. Então esse ano já, concurso do Banrisul, Banca SES Gran Rio. Então, você percebe a importância da legislação, né? A banca gosta muito de cobrar isso daí. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui as questões, mas também fazer vários comentários, fazer várias dicas, bizus, para que você possa acertar a sua questão na hora da prova. Então, vamos lá. Uma empresa foi considerada responsável por ato lesivo decorrente de fraude quanto ao equilíbrio econômico-financeiro de um contrato celebrado com a entidade da administração pública. Nos termos da lei 12.846, você procura essa lei no seu edital e já arrisca ela, porque você já está estudando ela aqui, de 1º de agosto de 2013, na esfera administrativa. Dessa lei aqui, um assunto que sempre cai em prova, eu quero que você aprenda, porque assim, não tem como a gente ver tudo, né? Numa revisão dessa. Lógico que não. Mas eu quero que pelo menos o que seja visto, você aprenda. Esse é o meu intuito. Não tem como esgotar o conteúdo em uma revisão. Mas tem o quê? Tem como você aprender tudo que vai ser explicado hoje. E é isso que eu quero. E um tópico dessa legislação que sempre cai, que a banca sempre gosta de cobrar, são as sanções, são as punições. E aqui eu gosto de dizer o seguinte: aqui eu estou dando aula para quem já está com o nível lá em cima, quem já terminou todo o conteúdo dessa lei, mas para quem também nem pegou nela ainda. Professor, não sei nem que lei é essa. Não importa, não interessa. Aqui o conteúdo é para todo mundo. Aqui quem quer realmente aprender, vai, como eu falei, vai sair dessa aula aprendendo aí com a parte da lei e o que se cair vai conseguir acertar na hora da prova. Então, o que é que cai demais dessa lei anticorrupção nos concursos e na banca SES Gran Rio? As sanções, as punições que são aplicadas para as pessoas jurídicas que cometem um ato que está estabelecido nessa lei. Beleza. Só que é o seguinte, existem sanções, existem punições que são aplicadas na esfera administrativa. E eu tenho punições que são aplicadas na esfera judicial. Aqui é onde a banca cria a pegadinha, porque ela gosta de misturar. Então, eu tenho sanções que são aplicadas na esfera administrativa e tenho sanções que são aplicadas na esfera judicial. Quais são as sanções aplicadas na esfera administrativa? Essas duas. Somente elas. Então, olha o artigo 6º da lei. Na esfera administrativa,
serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei as seguintes sanções: multa e proibição extraordinária de decisão condenatória. Então, são duas punições que são aplicadas na esfera administrativa de acordo com a lei anticorrupção: a multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória. A multa, qual é o percentual dela? O percentual da multa é de 0,1%, 0,1%, a 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Então, vou analisar o faturamento bruto anterior da empresa, da pessoa jurídica, vou excluir aí os tributos que ela pagou, né? Tira esses tributos. Com base nisso, eu vou calcular uma multa no valor de 0,1% a 20% desse faturamento. Só que tem um detalhe, existe um limite, existe, vamos dizer assim, essa multa, ela não pode ser inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. Nós estamos falando de uma lei anticorrupção. Então, existiu aí, entre aspas, né, um ato de corrupção, seja de qual forma for, de forma bem ampla, né, porque corrupção é uma coisa, mas aqui tem vários outros atos também que podem ser enquadrados nessa lei. Então, dinheiro ocorreu, né? Desvio de dinheiro, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, o que que vai acontecer? Vamos supor que uma empresa, ela recebeu de propina aí 500 mil reais. Então, esses 500 mil reais é a base da multa. A multa não pode ser menor do que isso, porque senão seria até vantajoso, né? Tipo, a empresa recebeu 500 mil de propina e tem que pagar a multa de 100 mil reais. Aí seria bom demais. Ela pagava a multa até com o dinheiro que ela recebeu. Recebi 500 mil de propina e me aplicaram uma multa de 100 mil. Aí eu pago a multa e fico com 400 mil. Então não pode. A multa não pode ser inferior à vantagem auferida. Então, se ele recebeu 500 mil reais de propina, a multa tem que ser maior do que isso. Beleza? Pronto. Essa aqui são as duas punições que são aplicadas na esfera administrativa. Se a prova perguntar, são essas duas. Quais são as outras punições, mas que são aplicadas na esfera judicial? São essas quatro. Essas quatro punições aqui são aplicadas na esfera judicial. Primeiro, tá aqui, ó, judicial. Primeira, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indireto obtidos da infração. Suspensão e interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas, de instituições financeiras públicas controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 e no máximo de 5 anos. Então, você já sabe quais são as punições aqui. Essas duas são aplicadas na esfera administrativa. Essas quatro punições são aplicadas na esfera judicial. Beleza. Tem um detalhe aqui da multa, e eu quero ver a participação de vocês, eu quero ver quem já estudou essa matéria, se vai lembrar disso. A multa aqui é calculada de 0,1 a 20% do faturamento bruto. Mas se eu não conseguir auferir, se eu não conseguir calcular esse faturamento bruto, de quanto é que vai ser a multa? É de um valor a outro valor. Isso está na lei. E aí, enquanto eu vou respondendo aqui a questão, eu quero que vocês coloquem aí qual é esse valor. Então, esse é o parâmetro para a multa, mas tem outro valor. Tem um valor lá que eu posso, se eu não conseguir o faturamento. Então, eu vou deixar o tempo porque tem um certo delay, né? Podemos dizer assim. Do momento que eu estou falando até chegar até vocês. Demora em torno de 30 segundos, 1 minuto. Então, para eu não ficar aqui parado esperando, eu já vou começar logo a resolver a questão. Daqui a pouco eu olho aí nos comentários. Então, agora a questão ficou fácil, né? Agora ficou tranquilo demais. Nos termos da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, na esfera administrativa, essa empresa estará sujeita a multa. Aí diz o seguinte: cujo valor é limitado à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. Está errado. A multa, pelo contrário, não pode ser inferior.
a vantagem oferida, mas não está limitada à vantagem que a pessoa recebeu. B, de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. Opa, já figura como gabarito aqui, vamos analisar o restante. Equivalente a 5% do faturamento bruto apurado no exercício da instauração do processo administrativo. Não. Nem falei nada de 5% aqui. D, máxima de 1%, também não. E é mínima de 20%? Não, o 20% chega a ser o máximo, né? Não o mínimo. O mínimo seria 0,1. Portanto, o gabarito aqui, item B. Uma questão que a banca gosta de cobrar bastante. Pronto, já tem aqui a resposta. Parabéns aí para Ivna Cerqueira, Nayara Canuto, que colocaram aqui, e eu vou repassar agora para vocês. É o seguinte, a multa, o valor dela é esse, 0,1, 1/10% a 20% do faturamento bruto. Agora, se não for possível calcular o faturamento bruto da empresa, eu não sei. E tem empresa que não sabe. Tem empresa que não sabe o quanto foi que ela faturou no ano anterior. Aí como é que eu vou calcular uma multa? Porque se eu sei, não, a empresa, o faturamento bruto dela, e não é faturamento líquido, é faturamento bruto, foi de 50 milhões. Ah, então eu aplico uma multa em cima daqueles 50 milhões, excluída aí os tributos. Mas se não for possível calcular, essa multa vai ser de R$ 6.000 até 60 milhões. Então, aqui é milhões de reais. Multazinha até pesadinha, né? De 6.000 a 60 milhões, se eu não conseguir calcular aí o faturamento bruto. Beleza? Aqui são as punições aplicadas de forma judicial. Outra coisa que eu quero que você aprenda na aula de hoje deixa eu pegar aqui o espaço em branco. Acho que eu tenho aqui, pronto. Nessa lei, existe uma coisa chamado de acordo de leniência. O que é que significa esse acordo de leniência? É quando a empresa ela colabora. É quando a empresa ela está sendo processada por essa lei e ela chega e diz, ó, peraí. Eu vou ajudar vocês. Eu vou entregar todo mundo. Eu vou dizer como foi que aconteceu. Eu não quero mais brigar com vocês, não. E aí pode ser proposto esse acordo de leniência. É como se a empresa chegasse e dissesse, eu vou colaborar com vocês. Eu vou colaborar com as investigações. Só que um acordo tem que ser vantajoso para os dois lados. Para a administração pública é vantajoso por quê? Então, vamos dizer assim, para o Estado é vantajoso por que fazer esse acordo? Porque ele vai ter uma pessoa ali passando as informações, dizendo como é que aconteceu, vamos dizer assim, sendo, entre aspas, o X9, como se fosse uma delação premiada, né? Falando como aconteceu, ao invés do Estado ter que estar procurando, investigando, não, a pessoa já diz, ó, é assim, o esquema de corrupção é esse. Acontece assim, passa dinheiro para fulano, ciclano, então é vantajoso. E a empresa vai ganhar o quê? A empresa, ela vai ficar isenta de receber duas sanções. E ela vai ter uma redução de até 2/3 da multa. Muito cuidado com isso, porque algumas questões falam que a empresa que assinar um acordo de leniência, ela vai ter a isenção da multa. E não, a multa não vai ter isenção, não. Ela continua sendo obrigada a pagar a multa. O que vai acontecer é uma redução de até 2/3. Agora, tem duas sanções que ela realmente deixa de receber. E quais são essas duas sanções? Essa daqui, proibição de receber incentivos. A empresa que faz o acordo de leniência, ela não recebe essa punição, pode receber as outras, mas essa daqui não. E essa outra aqui, publicação extraordinária. Então, a empresa que assina, né, que faz o acordo de leniência, ela deixa de receber
a punição de publicação. Peraí, deixa eu só apagar aqui, ficar corretinho. Publicação e a de proibição. Que aí você está com o material aí, né? Você já sabe, não vou colocar o nome completo, tá aqui. Proibição é essa daqui, publicação é essa. E tem uma redução até 2/3 no valor da multa. Beleza, vamos lá. Segunda questão. Também da SES Gran Rio, concurso da Petrobras. Um analista de sistema de determinada empresa realiza estudos para avaliar a rigidez de candidatos a realizar contratos com a empresa onde trabalha. Ele recebe a informação de que, em determinadas situações, é possível a sanção administrativa das pessoas jurídicas. Nos casos regulados pela Lei 2.846, de 1º de agosto de 2013, na esfera administrativa. É muito importante você sublinhar isso daqui. Por quê? Porque, às vezes, as bancas vão querer colocar, por exemplo, que essas punições são aplicadas na esfera administrativa. E vai estar errado. Essas punições aqui, essas 4, são aplicadas na esfera judicial. Será aplicada às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei a seguinte sanção. Então, agora você já sabe, você já aprendeu aí. É um assunto que você já vai levar para a prova, se cair, você já acerta. Quais são as 2 sanções que são aplicadas na esfera administrativa por essa lei? A multa e a publicação extraordinária. Aí pronto. Agora é só você procurar. Então aqui ele fala divulgação. Não. Aqui fala comunicação. Não. Fiquei aí com 3 itens aí com a palavra publicação. Então o gabarito vai estar entre eles. Aqui ele fala publicação do ato condenatório em comunicados internos. Não. D. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Perfeito, é o que está aqui na lei, ó. Publicação extraordinária da decisão condenatória. A empresa publicar isso daqui no site dela, colocar lá no mural da empresa que ela foi punida. Essa publicação aí extraordinária da decisão condenatória. Vamos analisar o item E, que diz o seguinte: publicação em rol de condenados administrado pelo governo federal. Também não, portanto, o gabarito item D. E como eu falei para vocês, a banca gosta muito de cobrar isso daqui, essa parte dessas sanções. Tem questões, por exemplo, que ela pergunta só isso. Ela pergunta lá, qual sanção pode ser aplicada na esfera administrativa? Aí ela coloca, vamos supor, essas 4 judiciais como alternativas, né? Aqui como item A, aqui como item B. No item C, por exemplo, ela coloca multa, D e E. Aí pergunta, qual sanção vai ser aplicada na esfera administrativa? Aí o gabarito, nesse caso aqui, C, né? A multa. Então, atenção para isso. Outra questão. A Controladoria Geral da União atua no controle interno do Poder Executivo. Ao aplicar as normas da Lei 12.846, verifica-se que as sanções às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos podem corresponder à multa em percentual do faturamento bruto do último exercício financeiro anterior ao da instauração do processo administrativo, excluir os tributos. Tal multa nunca será inferior à vantagem oferida. Beleza. Quando for possível sua estimação, cujo patamar mínimo será de... Show de bola, né? Agora você pede para cair uma questão dessa na hora da prova. É aquela situação, vamos supor, uma questão dessa daqui, para quem não estudou ainda essa lei, é uma questão difícil. O que é uma questão difícil? Como é que a pessoa vai saber o percentual aqui? Aqui é uma questão que não tem como nem interpretar. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu interpretar. Não tem como. Ou sabe, uma questão como essa. Porque tem outras questões, não. Que às vezes você não precisa saber tudo. Às vezes, interpretando, você consegue acertar. Mas uma questão como essa daqui, não. Você tinha que realmente ter o conhecimento da lei. E vamos pensar.
Alguém ia pensar que o patamar mínimo seria 0,1? Dificilmente, né? Como eu falei, se não tivesse o conhecimento da lei, a pessoa dificilmente ia acertar essa questão. Então, a multa aqui na lei 12.846, qual tem dois, vamos colocar assim, tem dois patamares, né? Vou colocar aqui até assim como regra. Qual é a regra? É quando eu tenho o faturamento. Quando eu tenho o faturamento bruto, a multa é de 0,1 a 20% desse faturamento bruto. Mas eu tenho uma exceção. Qual é a exceção? É quando eu não tenho o faturamento bruto. Então, não tenho ele aqui. E aí, se eu não tenho o faturamento bruto, essa multa vai ser de R$ 6.000 a 60 milhões de reais. Interessante vocês copiarem isso no material. Portanto, tal multa nunca será inferior à vantagem oferida, cujo patamar mínimo será de gabarito item A 0,1%. Beleza. Agora, na questão 4, que é também da Sesgran Rio, concurso da Petrobras 2018, ele vai falar de um processo chamado... Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram ou já estudaram o PAD. Com certeza já deve ter escutado essa palavra, ou, como eu falei, já deve ter até estudado ele. O que é o PAD? É o processo administrativo disciplinar. É um processo administrativo que serve para apurar a conduta do servidor público. Nessa lei aqui, eu tenho um outro processo, que ele é bem parecido, mas tem algumas características dele. Então, na lei 12.846, a lei anticorrupção, eu tenho o PAR. O que é isso, professor? O PAR é um processo administrativo de responsabilização. Como eu falei, ele segue um pouquinho as regras do processo administrativo disciplinar, mas ele tem regras próprias. E o problema são essas regras próprias que ele possui. E tem uma que eu fico muito preocupado de vocês confundirem na hora da prova. Por quê? Com a comissão desse processo. Quem é meu aluno aí das turmas regulares sabe que eu sempre falo sobre isso. Por quê? Porque normalmente, quando eu tenho uma comissão, seja lá de o que for, normalmente essa comissão ela tem um número ímpar. O número ímpar por quê? Ou ela é composta por 3 pessoas, por 5, por 7, por 9, porque é para não dar empate. Então, a regra, basicamente, é isso. Normalmente, essa comissão é composta por número ímpar de pessoas. Só que aqui é diferente. Nesse processo aqui, não quer dizer que eu vou ter um número par, necessariamente, não. Mas olha o que ele fala aqui sobre a comissão. E aqui, olha o resumo que eu fiz para vocês. Olha esse mapa mental. Então, qual é, em relação à comissão, o que é estabelecido? A comissão no par, processo administrativo de responsabilização, ela é composta por 2 ou mais servidores estáveis. Então, olha o problema. Eu posso ter uma comissão com 2 servidores. Algo estranho. Eu tenho certeza, se caísse na prova e você não tivesse assistido essa aula, a primeira questão que você ia colocar como errada era essa. Você ia dizer, não, comissão só com 2 pessoas, não, pode não, é de 3 para frente. Você ia lembrar do PAD, porque lá no PAD é assim, são 3 servidores estáveis no processo administrativo disciplinar. Só que aqui ele coloca a possibilidade de ter 2 ou mais. Então pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, pode. Mas o problema é o início, né? Porque se tivesse uma questão lá, 2 ou mais e 3 ou mais, tenho certeza que a maioria ia marcar 3 ou mais, que é o que acontece
em várias legislações que você estuda, mas aqui é um tópico realmente diferenciado, por isso muita atenção. Então, a comissão do par, ela é composta aí por 2 ou mais servidores estáveis. Beleza, vamos aqui fazer um breve resumo, breve não, que aqui tem uns 20 artigos da lei aqui desse quadro. Então, vamos lá. O par, processo administrativo de responsabilização, ele começa com a instauração. Instauração da comissão, de 2 ou mais servidores estáveis. Quem é que vai fazer essa instauração? A autoridade máxima do órgão. A autoridade máxima do órgão vai fazer essa instauração. Só que ele pode delegar. Ele pode delegar isso daí. Só que é vedada a subdelegação. Isso aqui cai muito em prova. Não entendi, professor. Essa questão de delegar, subdelegar, é o seguinte. Vamos supor, eu pegar aqui a aluna Nayara. Vamos supor que eu sou a autoridade máxima de um órgão, a Nayara é a subchefe. Então, para fazer a instauração de um processo administrativo de responsabilização, de quem é a competência? Da autoridade máxima. É minha. Mas eu posso delegar isso aí para a Nayara, que é a minha subchefe. Eu vou lá e delego para ela. Deleguei isso daí. Beleza. Ela agora é que vai ter essa competência. A Nayara poderia chegar e dizer, não, não vai ser eu não, eu vou delegar para outra pessoa. Vou passar aqui para outra pessoa. Não, não pode. É vedada a subdelegação. Então, a pessoa tirar, vamos pegar aqui, ó, colocar o exemplo. A autoridade máxima, ela pode delegar essa competência. Delegou aqui para o X, mas o X não pode subdelegar para o Y. Então, cuidado com isso. Beleza. A CGU, Controladoria Geral da União, tem uma força muito grande nessa lei. Por quê? Porque a CGU tem competência concorrente para instaurar ou avocar esse processo administrativo no âmbito do Executivo Federal e, se for um processo administrativo envolvendo a administração pública estrangeira, quem vai fazer essa instauração é a CGU. Beleza. Começamos o processo, chegou na fase de defesa. Quando chegar na fase de defesa, vai ser dado o prazo de 30 dias para que a pessoa que está sendo acusada aí possa se defender. Então, prazo de defesa, 30 dias. Recebida a defesa, vai ser feito o relatório e esse processo tem que ser concluído no prazo de 180 dias, podendo prorrogar. Quem é que vai fazer o julgamento? O julgamento vai ficar sob a responsabilidade da autoridade máxima do órgão. E se for um julgamento envolvendo a administração pública estrangeira, esse julgamento vai ficar sob a responsabilidade da CGU, Controladoria Geral da União. Beleza? Então, como eu falei para vocês aqui, eu falei 20 artigos, talvez artigos não, mas dispositivos, tipo artigo, inciso, parágrafo, a linha tem nesse quadro aqui. Resumindo aí essa parte do processo administrativo, de responsabilização. Então, quais são, vamos dizer assim, os 3 pontos principais? O que eu preciso saber, professor, mesmo? Tem que saber tudo, né? Mas, assim, sempre tem aquele principal. Quais são os 3 pontos principais? O prazo, os prazos, melhor dizendo, que são 2, que é o prazo de defesa, que é 30 dias, e o prazo para concluir, que é 180 dias. Então, 2 prazos você tem, primeira coisa, defesa 30 dias, conclusão 180 dias. Segunda coisa, a comissão. Lembrar que são 2 ou mais servidores estáveis. Então, primeira coisa, o prazo. Defesa 30 dias, conclusão 180 dias. Segunda coisa, a comissão. Lembrar que é estranho, né? Que é 2 ou mais servidores estáveis. E o terceiro ponto aqui, principal, que cai demais em prova, é sobre essa questão da delegação. Então, se você ficar na dúvida, professor, é delegação, subdelegação, é só você lembrar disso. Ficou na dúvida na hora da prova? Você pega lá a sua prova e diz assim, vamos lá, bota aqui, eu vou passar, por exemplo, para o meu irmão alguma coisa. Isso pode? Eu posso delegar
alguma coisa para o meu irmão, você está aqui assistindo minha aula. Aí você está doido para pegar um copo de água, você chegou, alguém tocou aí, você pediu um delivery, né? Pediu no iFome, no iFood. Ele disse, eita, já começou a aula, ele está tocando a campainha. Aí você vai lá e pede alguém, delega para alguém para fazer isso daí. Pode? Pode. Agora, o seu irmão pode chegar, por exemplo, e passar para outra pessoa. Vamos pensar, passar para o seu pai ou para sua mãe? Será que eles vão? Vão nada, né? Ele vai dizer, não, já é responsabilidade do seu irmão, da sua irmã, você já era para fazer, vou nada. Então lembra disso, subdelegação, aí já não pode mais. Não acontece, beleza? Então lembrando dessa regrinha aqui, você lembra do que está estabelecido aqui. E aí, como eu falei, são os 3 pontos principais. Vamos observar o que é que a questão quer. Que a questão diz assim, o processo e tal vai ser conduzido por essa lei. Nos termos da Lei 12.846, essa comissão deverá concluir o processo no prazo de... Ah, agora pronto. Agora a questão está de presente, está aqui. Ele quer o prazo para concluir 180 dias. Se ele quisesse o prazo de defesa seria de 30 dias. Beleza. Quinta questão. Nos termos da Lei 12.846, no processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedida à pessoa jurídica um prazo para defesa, contar a partir da intimação de... Aí pronto. Quando você estiver estudando, falar dessa lei, falar desse processo, eu falei, as 3 coisas mais importantes. Os prazos. Prazo de defesa, 30 dias. Prazo para concluir, 180 dias, podendo prorrogar. Segunda coisa mais importante, a comissão, que é 2 ou mais servidores estáveis. Terceira coisa, questão que é permitido delegar a instauração do processo, mas é vedado subdelegar. Pronto. Aí a questão cobrou o quê? Nos termos da Lei 12.846, no processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedida a pessoa jurídica um prazo para defesa. De quantos dias? 30 dias, portanto, o gabarito item D. Beleza? Vamos agora analisar a sexta questão, mas antes disso eu quero saber quem está aqui ao vivo, se está tudo ok. O intuito da aula ao vivo é justamente ter esse contato com vocês, e isso é muito importante. Tirar aí todas as dúvidas, ter essa interação, ela é muito importante. Algumas pessoas vão assistir essa aula gravada, né? Mas quero saber quem está aqui assistindo ao vivo, se está tudo ok. Deixem aí os comentários de vocês. Daqui a pouco eu visualizo todos. Sexta questão, uma questão mais teórica, que trata do seguinte. Um administrador que atua em determinada sociedade empresarial é consultado sobre a natureza da responsabilidade civil da pessoa jurídica em decorrência de atos contra a administração pública previsto na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Nesse caso, a referida responsabilidade é considerada. Essa lei, eu coloquei aqui o nome dela de Lei Anticorrupção, mas na realidade o nome dela é bem grande. É a lei que trata aí da responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas e tal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estamos aqui ao vivo. É possível mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Para mostrar que o nome da lei ajuda bastante a gente resolver essa questão. Pronto, compartilhei aqui com vocês.
Então, nós estamos estudando essa lei aqui, Lei 12.846, que eu apelidei de Lei Anticorrupção. Mas o nome dela é essa aqui, ó. Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional, estrangeira e da outras providências. Aí o artigo 1º traz o gabarito da questão. O artigo 1º da lei coloca: esta lei dispõe sobre a responsabilidade objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, isso aqui também é muito cobrado pela banca César Gran Rio, e ela até foi bondosa, a banca aqui. Foi bondosa por quê? Porque ela poderia ter colocado nas alternativas, por exemplo, aqui, subjetivo. Porque subjetivo tinha necessidade do dolo ou da culpa. Que aí entraria, por exemplo, aqui na culpa, a negligência, a imprudência ou a imperícia. Mas a questão foi até bondosa, então a responsabilidade que eu vou apurar por essa lei é a responsabilidade o quê? Administrativa e civil, mas é de forma objetiva, conforme o artigo 1º dessa legislação. Beleza? Deixa eu visualizar aqui os comentários, já tem algum. Opa, tem demais, coisa boa. Olha aqui o tanto de comentários. Show de bola, top demais, perfeito, tá 100%. Gessé Figueiredo, um grande abraço aí para você. Laila, top demais, show. Dara Luz, tudo ok. Tem uma dúvida aqui, no PAR tem prazo para instauração? Não foi estabelecido isso na lei. A lei não trouxe essa questão de prazo para instauração. Descobrir ali a irregularidade, vai ser feita a instauração, mas não foi estabelecido na lei prazo para isso daí, beleza? Pronto, então, um grande abraço aí para todos. Vamos agora passar para outra legislação. Então, aqui foram 6 questões da lei anticorrupção. Vamos trabalhar agora com outra lei. Essa daqui eu aposto muito na prova de vocês. Inclusive, a César Rio cobrou aí no último concurso, ó, de 2021, do Banco do Brasil. César Rio, Banco do Brasil, 2021. Essa lei geral de proteção de dados, ela é muito importante, porque a gente está trabalhando com isso, né, no Banco do Brasil, com dados, sigilo bancário, você vai abrir a sua conta, você vai movimentar, então tudo isso tem que estar resguardado, tudo isso tem que estar seguro, né? O Banco Itaú, ele faz muito essa propaganda, não sei se vocês recordam, a propaganda que a pessoa está caminhando na rua, aí o outro chega e diz: ah, você é o João fulano de tal? Ah, que bom, o seu CPF é tal e tal e tal, a sua data de nascimento é não sei o quê. Eu queria saber só seu RG. Aí a pessoa fica toda assim: como é que essa pessoa sabe meu nome, sabe meu CPF? Aí chega para outra pessoa: ah, você é a Maria fulano de tal, você mora na rua tal, você fez isso, você fez aquilo. E a pessoa fica assim: como é que ela sabe? Ah, o meu sonho é saber, por exemplo, o seu título de eleitor. Então, aquela campanha do Itaú é justamente para mostrar o risco que os dados estão expostos na internet. E um vazamento de dados é muito perigoso, que pode acontecer realmente isso. A pessoa saber o CPF, RG, enfim, isso é muito perigoso. Então, essa lei geral de proteção de dados, ela surgiu justamente para isso, para resguardar, para dar essa proteção. Só que cuidado, essa lei não é somente para dados digitais, não. Não é uma lei da internet, não. Ah, protege os dados da internet. Não. Ela protege os dados pessoais, sejam eles físicos, seja eles digitais. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa informação. Agora, logicamente, que ela tem um peso muito maior na internet.
porque um vazamento de dados, a exposição de dados é muito maior na internet. Mas ela não é, dizer assim, se aplica só para os dados digitais. Não, tanto dados físicos como digitais. E essa lei ela é muito teórica. Um ponto muito importante dela é os conceitos. E aqui eu trouxe alguns conceitos para vocês, aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. No artigo 1º, ela vai trazer o que eu acabei de explicar para vocês. Olha o que ela diz no artigo 1º da lei. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, nesse caso aqui, ela destacou o que eu acabei de falar, que não é dado pessoal somente o digital. Então, se você vai numa clínica, se você vai numa loja, e lá você coloca os seus dados, aquilo aí também tem que estar protegido por essa lei, porque ele colocou inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Essa lei possui alguns fundamentos que sempre são cobrados em prova, aqui no artigo 2º. Alguns são bem óbvios, né? Sim, Lei Geral de Proteção de Dados. Qual o fundamento dela? Respeito à privacidade, autodeterminação informativa. Isso aqui pode ser novidade, né? Talvez você nunca tinha visualizado essa palavra. Aqui é a questão de você poder controlar os seus dados, ter o domínio sobre os seus dados, dizer o que é que você vai ter, a questão do consentimento, de você aceitar ou não compartilhar os seus dados. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, e direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, esses aqui são os fundamentos dessa lei. Agora, alguns conceitos que são muito importantes. Para o fim dessa lei, considero dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Cuidado com isso. Por quê? Se eu colocar aqui, por exemplo, João Silva Pereira, eu estou identificando quem é essa pessoa. Só que o dado ele pode estar identificável. Mas antes de explicar o que é esse dado pessoal, esse dado identificável, deixa eu explicar o que é um dado anonimizado, que é uma coisinha muito importante dessa lei, chamado anonimização. Tá aqui, ó, dado anonimizado. É dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Como assim, professor? Me explique. Vou colocar bem aqui, ó. Eu até passei sem querer, mas se eu colocar isso daqui, humorista, cearense, florentina e deputado. Eu estou dizendo quem é essa pessoa? Não, eu não estou dizendo quem é. Mas vocês sabem quem é essa pessoa? Eu já dei até um spoiler, né? Passei o slide demais. Mas mesmo que eu não tivesse passado o slide, acredito, pode ser que nem todo mundo saiba, lógico. Pode ser que não, pode ser que alguém ainda esteja olhando aí quem é esse humorista cearense, florentino, que é isso? Deputado? Misturou Ceará com humor, com Florentina, com deputado. Mas a maioria eu tenho certeza que já sabe que é quem? O Tiririca. Então, esse dado aqui, ele é um dado, não é um dado anonimizado. Ele é um dado pessoal, porque ele é um dado identificável. Olha o conceito de dado pessoal. É uma informação relativa à pessoa natural identificada ou identificável. Então, aqui está identificável. Todo mundo sabe que é o Tiririca. Agora, se eu colocar assim, humorista
JUS 031005. Quem é essa pessoa? Eita, tem como não? Não, professor, peraí, deixa eu ver aqui. 001 deve ser, não tem como. Por quê? Porque isso aqui é um código. Isso aqui é um código. Só quem sabe o que é esse código é que vai saber quem é essa pessoa aí. Então, quem é esse humorista aqui? Ah, aqui é o Tom Cavalcante. Por quê? Porque um Jux significa Tom. E 031005 significa Cavalcante. Pronto. É um código que foi criado que um Jux significa Tom, 031005 significa Cavalcante. Então, ele é o Tom Cavalcante. Só que ninguém ia saber isso aqui. Podia passar a noite todinha que não sabia. Então, isso daqui é chamado de um dado anonimizado, que passou pelo processo de anonimização. Beleza? Então, o dado anonimizado é como se fosse um dado criptografado, mais ou menos assim. Mas é um dado que é colocado em código, né? Não tem como saber, e muitas vezes é necessário isso daqui, esse dado anonimizado, por questão de privacidade, né? Aí agora vem um conceito novo também nessa lei, que é o dado pessoal sensível. Esse é muito importante. E aqui até digo uma coisa para vocês. Se o dado pessoal ele tem que ser resguardado, o dado pessoal sensível é como se eu tivesse que resguardar mais ainda. Então, se eu tiver que colocar um cadeado no dado pessoal, é como se eu tivesse que colocar dois cadeados no dado pessoal sensível. Por quê? Porque ele é um dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Beleza. A questão justamente cobra sobre isso. Vou até responder logo a questão para a gente já avançar. Sétima questão. Ao realizar a matrícula do seu curso, um estudante preencheu uma ficha cadastral com os seguintes dados: nome, endereço, telefone, religião, estado civil, raça, nome dos pais, número de filhos e sindicato ao qual era afiliado. Questão perfeita, ó, da banca de vocês, no concurso de vocês, de 2021. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, consideram-se sensíveis os seguintes dados solicitados. Vamos lá. Religião, sim. Raça, sim. Filiação a sindicato, sim. Já pode ser o gabarito. Vamos analisar o restante. Religião é um dado sensível? Sim. Estado civil? Não. Pensa assim, estado civil, isso aí é perguntado em qualquer lugar que você vai, né? É casado, solteiro, qualquer formuláriozinho que você vai preencher, pergunta se você é casado, solteiro. Então, não é um dado sensível. Agora, quantos formulários na sua vida você já preencheu que perguntava a sua religião? Que perguntava se você era filiado a um sindicato? Talvez nenhum ou pouquíssimos. Então, pense dessa forma, às vezes, para interpretar. Religião, sim. Estado civil, não. Raça, sim. Número de filhos? Não, não é um dado sensível. O que é dado sensível aqui, ó, é relacionado à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, mas número de filhos, não ficou como um dado sensível. Raça e religião, sim. Número de filhos, não. Raça, sim. Estado civil, não. Portanto, dado pessoal sensível é aquele referente à religião, raça e filiação a sindicato. Uma coisa que eu estou tentando fazer com vocês. Eu não quero que vocês simplesmente decorem. Tipo, vou pegar aqui, professor, pegar o que está na lei e vou decorar tudo isso daqui. Não, você tem que saber realmente e tal. Mas aquela questão que eu falei do cadeado. O dado pessoal é aquele que eu tenho que colocar um cadeado. Por exemplo, data de nascimento é um dado pessoal sensível? Você faz analogia. Rapaz, todo lugar que eu vou, eu preencho minha data de nascimento. Então, não é um dado pessoal sensível. Agora, origem racial,
convicção religiosa, vida sexual, dado genético, filiação a sindicato. Isso aí não é todo lugar que pergunta. Então, dado pessoal sensível. Beleza. Outros conceitos. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico, né? Porque eu posso ter o banco de dados digital, eletrônico, mas também o banco de dados físico, de algumas lojas, né? Alguns departamentos. Titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. No caso, vocês, por exemplo, quando vão fazer o cadastro em algum site. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referente ao tratamento de dados pessoais. O operador é a pessoa natural, jurídica, direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, é o seguinte, o controlador é quem dá as decisões, quem diz o que vai ser feito. Tipo assim, ó, pega essa planilha aí, coloca ali, pega esses dados, coloca em tal local, pega esse RG, coloca ali. Ele está dando as ordens. O operador, ele está executando. Ele executa. Então, quem trabalha com TI, tecnologia da informação, o chefe, né, da empresa, vamos supor, na minha plataforma Professor Soares, vocês fizeram o cadastro de vocês, né, para assistir essa aula lá na plataforma, colocou o nome, RG, CPF, endereço e tal, colocaram lá os dados. Quem é a pessoa que vai controlar, que vai dizer, por exemplo, qual o banco de dados que vai ficar esses dados de vocês? Vai ser o professor Soares. Então, eu sou o controlador. Só que quem é que vai fazer? Sou eu? Não. Eu pedi a uma pessoa para fazer isso. Olha, pega esses dados aí dessa revisão do Banco do Brasil, joga bem aqui nessa pasta. Aquela pessoa que está fazendo isso, ela está executando, é chamada de operador. E essas duas pessoas, o controlador e o operador, eles são classificados, denominados como agente ou agentes de tratamento de dados. Olha o bizu do Suarino. Você lembra assim, ó. C consoante de controlador, né? D consoante, decisões. Então, controlador toma decisões. Operador, começa com O, vogal. E de executar, vogal. Então, consoante, consoante. Controlador, decisões. Consoante, consoante. Operador, executa. Vogal, vogal. Para você não confundir na hora da prova. O encarregado é a pessoa que fica e que é indicada pelo controlador para fazer a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se a prova perguntar, quem são os agentes de tratamento de dados? É só o controlador e o operador. O encarregado não é um agente de tratamento de dados. Ele é uma pessoa que trabalha na empresa ou representa a empresa aí perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas ele não é um agente de tratamento de dados. Agente de tratamento de dados são esses dois. O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, enfim, é mexer no dado pessoal. É chamado de tratamento. Deixei aqui no material, você pode colocar, né? Agentes de tratamento, quem são? Controlador e operador. Anonimização, já expliquei o que é. Utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis em tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. E o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais. Quando você concorda com os termos de uso. Ó, você está aqui, os seus dados serão utilizados, você concorda? Pá, você concordou, isso é o consentimento. Vamos trabalhar aqui bem rápido o artigo 6º dessa lei, que traz aí alguns princípios. Princípio da finalidade. Então, o dado pessoal, ele tem que ter um propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular. Qual é a finalidade que eu vou utilizar aquele dado?
Adequação é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Tipo assim, olha, eu vou pegar os seus dados e vou colocar no banco de dados. Isso aí foi a finalidade que ele diz. Adequação é uma compatibilidade do tratamento com a finalidade. Então, vamos supor, se a pessoa diz, o seu dado vai passar por 50 bancos de dados. Não, peraí. Não está adequado, não. Como é que você disse que o dado ia ficar em um banco de dados e aqui está dizendo que vai passar por 50 bancos? Não. Então, adequação é essa compatibilidade, tratamento com a finalidade. Necessidade é a limitação do tratamento ao mínimo necessário à realização de suas finalidades. Então, a necessidade é só vou solicitar, só vou fazer o tratamento de dados daquilo que for necessário. Não entendi, professor. Para fazer a inscrição nessa aula aqui, vocês colocaram o nome de vocês, o telefone de vocês, o CPF, o RG, tudo ok. Agora, se alguém pedisse o cartão de crédito de vocês, aí vocês iam dizer, oxe, para que o meu cartão de crédito? A aula não é gratuita? Se a aula é gratuita, para que eu vou botar meu cartão de crédito aqui? Então, estaria ferindo, se alguém pedisse o título de eleitor, não, fazer a inscrição na semana gratuita do Banco do Brasil, da plataforma Professor Soares, precisa do título de eleitor. Você ia dizer, para quê? Mas quando pediram nome, RG, CPF, telefone, e-mail, você não estranhou. Por quê? Por conta do princípio da necessidade. Isso aí realmente é necessário para fazer a inscrição. Mas o cartão de crédito, para uma aula gratuita, o título de eleitor, não. Livre acesso, que é o princípio do livre acesso, garantir aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento. Então, você pode chegar na empresa e está tendo esse livre acesso aí sobre os seus dados. Qualidade dos dados, garantir aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do tratamento. Transparência, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e respectiva agência de tratamento. Segurança, bem tranquilo esse princípio. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos e não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas, é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. Então, esses princípios, o que pode cobrar de vocês é perguntando quais são, eu falei sobre todos eles aqui, ou então trazendo uma situação e perguntando se está ferindo qual princípio. E eu também expliquei isso, né, quando eu falei, quando a pessoa pede o título de eleitor para fazer uma inscrição numa aula. Não tem necessidade disso, né? Não tem o porquê disso daí. Está sendo excessiva essa cobrança aí. A questão da finalidade, né? Mostrar o tratamento, para que vai ser feito, a adequação, a compatibilidade do tratamento com a finalidade que foi informada e assim por diante. Vamos agora resolver as outras duas questões dessa lei. Então, vamos lá. Oitava questão. Concurso da SESGRAN Rio, Caixa Econômica Federal 2021. Vocês observaram o tanto que essa banca gosta dessa lei, né? Uma administradora de empresas é responsável por organizar os formulários utilizados pela instituição financeira onde atua. Ao criar novo formulário para seguir comandos legais, depara-se com novos conceitos de dados pessoais que devem ser aplicados. Sendo assim, ela precisa saber que nos termos da Lei 13.709, de 2018, dados pessoais sensíveis estão relacionados a... Então, vamos lá. Opção desportiva, convicção religiosa, opa, escolha de lazer, método de trabalho e hábito alimentar. Vamos lá. Quem é meu aluno, quem está aqui assistindo meu aula pela primeira vez, vai aprender isso, mas quem já é meu aluno aí de outras turmas, sabe que quando eu estou resolvendo questão, eu gosto de colocar o aluno para interpretar, para raciocinar, para ele aprender, para tirar esse decoreba velho.
porque às vezes tem questão que você não sabe na hora da prova, e quem vai lhe dar aquele gabarito, ou então pelo menos chegar próximo ao gabarito, é a interpretação. Você chega na prova e tem lá. Sendo assim, ela precisa saber que nos termos da lei, dados pessoais sensíveis estão relacionados. Aí tem lá, opção desportiva, lazer, trabalho, alimentar e religiosa. Desses aí, qual é, tipo assim, o que causa um impacto, né? Tem até um ditado que diz assim, né? Que é política, religião e futebol, ninguém se discute, né? Esse é um ditado popular que existe. Então, assim, o mais, assim, impactante seria a convicção religiosa. Os outros aí não impacta tanto, vamos dizer assim, na vida da pessoa. Inclusive está na lei, né? Também, mas eu queria que você não pensasse só na lei, mas está aqui, ó, convicção religiosa é um dado pessoal sensível. Tá? A banca cobrando de novo. E olha essa questão do Banrisul 2023. Um funcionário de uma instituição financeira responsável pelo setor de cartões de crédito recebe a solicitação de um cliente para emissão de cartão para ele, titular, e para uma amiga, que ficaria como sua dependente econômica. Uma semana após o pedido, compareceu à agência a esposa do correntista, indagando sobre a emissão de cartões de crédito do seu esposo. Não sabendo o que fazer, o funcionário consulta a gerência. Consoante a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, o pedido da esposa deve ser indeferido, pois deve ser preservada ao correntista a sua. Aqui eu tenho certeza que as esposas, né, que estão me assistindo vão ficar com raiva dessa questão. Por quê? Porque queriam que fosse divulgado, mas não pode. Mesmo sendo a esposa, mesmo sendo... Enfim, existe uma coisinha que acho que você já sabe qual é o gabarito da questão, né? Que é a privacidade. Ah, mas a esposa, mas é isso, mas lá em casa não tem esse negócio, lá em casa eu sei a senha dele, eu sei isso, lá no Instagram, no celular, a minha digital que abre o celular dele. Enfim, em casa pode ser assim, mas no banco não pode ser. E essa questão até é boa, porque pode acontecer com você, né? No seu dia a dia, você trabalhando. Já pensou? Você chega lá trabalhando aqui, aí chega a esposa da pessoa e diz: ah, o meu marido pediu aí um cartão de crédito e pediu um adicional. Eu quero saber quem é essa pessoa que ele pediu esse adicional. Aí você vai ficar naquela, mas ele é a esposa dele. Mas será que eu posso dizer? E aí? Não, não pode. Privacidade, sigilo bancário. Então, é uma questãozinha muito boa e atualizada, né, 2023, da Banca César Gran Rio. Então, nesse caso, ó, o pedido da esposa deve ser indeferido, pois deve ser preservada ao correntista a sua privacidade. Beleza. Vamos agora para a última lei da aula de hoje. Trouxe aqui uma questãozinha sobre ela, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é muito importante e o que eu quero repassar para vocês sobre ela é o seguinte: o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma coisa que você tem que interpretar quando for analisar a questão, é que ele está buscando igualdade de oportunidades. Essa é a palavra que você vai visualizar do artigo 1º até o último artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É igualdade de oportunidades. Eu quero colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O que está precisando? De acessibilidade. Pois coloque acessibilidade. Pois dê acessibilidade, que ela vai brigar em igualdade de oportunidades. Tem alguns conceitos também que vocês precisam memorizar. O conceito de tecnologia assistiva. O que é isso? Tecnologia assistiva é uma tecnologia que vai auxiliar, que vai ajudar a pessoa com deficiência. Eu sempre esqueço o nome dele, mas eu sou fã dele, assim, eu gosto muito dele como músico e da história dele. Mas eu nunca lembro o nome dele, toda aula eu esqueço. Vocês devem lembrar aí, se alguém lembrar, me ajuda aí nos comentários. É um maestro, que ele é pianista também, que ele teve um problema nas mãos. Começou em uma mão, depois foram nas duas, acho que ele ficou mais ou menos assim. E aí ele não conseguia tocar piano por conta disso, né? E aí ele colocou, tipo, uma luva, foi desenvolvida uma luva em que ele consegue tocar piano com essa luva que ele utiliza.
Então, essa luva, a gente pode dizer que é uma tecnologia assistiva. Foi algo ali que auxiliou ele naquela deficiência que ele estava tendo. Outro conceito que vocês também precisam compreender é o conceito de desenho universal. O que é o desenho universal? Pronto, exatamente. Colocar aqui João Carlos Martins. Exatamente, ele mesmo. Ver se eu decoro o nome dele, porque eu falei, gosto muito dele, mas sempre esqueço o nome dele. Desenho universal. Desenho universal é a concepção de produtos, serviços, de utilização para todas as pessoas. Cuidado, o desenho universal não é de utilização só para a pessoa com deficiência. Não, é para todas as pessoas. Olha, estão dizendo aqui que passou ontem no Fantástico, e eu estava assistindo o Fantástico e não vi. Como eu falei, toda reportagem que passa dele eu gosto de assistir, mas eu não vi. Vou ver se está no Globoplay para assistir, porque eu assisti muitas reportagens ontem no Fantástico, mas não vi falando sobre ele. Muito obrigado aí quem auxiliou falando aí. E aí o seguinte, o da pessoa com deficiência, né? Outro ponto, barreiras. É outra coisa que vocês precisam compreender sobre as barreiras da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu tenho as barreiras urbanísticas, que são aquelas que estão nos edifícios, vamos pensar assim, estão na rua. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui, que fica melhor vocês visualizar do que simplesmente eu estava falando, que para quem já estudou, está só revisando, mas para quem não estudou ainda, fica realmente complicado eu estar só falando. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. Eu estou falando disso daqui, ó, de barreiras. Então, eu tenho barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, comunicações, atitudinais e tecnológicas. São essas 6 barreiras aí que eu encontro no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou começando lá pelo final, porque são as mais tranquilas. As 2 primeiras são bem complicadas. Barreiras tecnológicas são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, uma reportagem que até é interessante vocês pesquisarem mais um pouco, né? Pode ser que caia na redação alguma coisa relacionada com isso, que é o Banco Central divulgou em julho medidas para promover a acessibilidade de públicos com deficiência visual, auditiva ou física no Pix. Então, o site do Banco Central tem uma página específica. Agora, é possível vídeos sobre Pix com tradução em Libras. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não sabia utilizar o Pix, não tinha quem auxiliar ela, não tinha um vídeo explicativo, não tinha Libras, não tinha Braille, não tinha nada. Então, isso era o quê? Era uma barreira tecnológica. Ela queria utilizar o Pix, mas não tinha como utilizar. Agora, com esses vídeos explicativos com tradução em Libras e tal, agora sim quebrou essa barreira tecnológica. Barreira atitudinal, essa é a pior de todas. São atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Essa charge aqui ela é muito pesada, porque ela fala assim, ó, a mulher está aqui. O nome dela, tem quantos anos? Ela conseguiu. Aí a pessoa com deficiência está aqui, ó, ela olhando para a pessoa assim, tipo, por que ela está perguntando para ele? Aí ele fala e diz, pergunte para ela. Então, o que que essa mulher está fazendo? Ela está tratando assim como, ela não está na cadeira de roda, ela não fala, ela não sabe de nada. Então, isso é uma barreira atitudinal, que eu falei, uma das piores que existem, né? Porque são atitudes, comportamentos, e às vezes a pessoa com deficiência fica até com aquele receio de ir para aquele determinado ambiente, porque tem uma pessoa lá que vai fazer isso. Então, tem que quebrar essa barreira atitudinal aí. Barreira nas comunicações e informação, é aquela que dificulta a pessoa com deficiência de receber mensagens, informações por intermédio do sistema de comunicações e tecnologia da informação. Por exemplo, aqui um tablet em braille já vai ajudar. Agora sim, pode utilizar o tablet aqui. E assim por diante, tradutor em Libras, pronto. Barreira nos transportes. Essa é a mais simples. Mais simples que eu digo assim, de você compreender. Por quê? Porque é aquela barreira existente no sistema e meios de transporte. Tá aqui, ó. O ônibus diz que tem acessibilidade, mas chegou o cadeirante, como é que ela vai subir aqui? Não tem elevador.
tem só a escada. Então, é uma barreira nos transportes. Agora chegamos nas duas, assim, vamos dizer que confundem mais. Quero que você compreenda isso daqui, que são as barreiras urbanísticas e barreiras arquitetônicas. Então, cuidado com esse detalhe. Barreiras urbanísticas são aquelas existentes nas vias e espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Eu gosto de explicar assim, na rua. Pense dessa forma, barreiras urbanísticas, aquelas existentes nas ruas. Então, olha aqui essa barreira. Ah, eu tenho aqui a rampa da pessoa com deficiência, mas logo eu tenho um poste. Então, a pessoa vai ter que subir aqui e já fazer essa curva aqui muito complicado. Imagine se estiver sozinho. Então, isso aqui é uma barreira urbanística. Essa daqui, muitos vão saber onde é. É em Picos, no Piauí, essa barreira aqui. Eu vi, ainda hoje existe. Essa daqui, essa foto aqui, eu visualizei. Olha aqui, tem a rampa. Mas olha a inclinação dessa rampa. Como é que a pessoa vai conseguir subir sozinha com outra pessoa? Uma rampa não tem como, tinha que ser um pouquinho, vinha por aqui, fazia a curva aqui, né? Enfim. Então, isso é uma barreira urbanística. Não tem como a pessoa, não, fez a rampa aí, fez, mas quem é que sobe aí? Não tem como. Já as barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. Barreira arquitetônica, podemos dizer, que está dentro do prédio. Então, aqui, ó, ele conseguiu entrar no prédio, mas agora ele não consegue passar por outro andar, porque só tem escada. Se eu colocasse essa foto aqui para algumas pessoas, elas iam dizer: não, professor, está tudo certo. Tá aí, não tem a rampa? Tem aqui a escada, tem aqui a rampa. Mas tem a questão da inclinação. Para a pessoa subir aí, tem uma inclinação correta. E aí, nesse caso, a inclinação está muito alta. Olha aqui que foi aqui, o antes e o depois. Colocaram, ó, bem mais espaçado, com a inclinação um pouquinho mais baixa e tal. Então, para você não confundir, barreira urbanística e barreira arquitetônica. Só uma questãozinha que está no próprio material, que diz assim, ó, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a figura 3 representa uma barreira. Aí, ó, onde é que ela está? Terminou a faixa de pedestre, eu tenho aqui um meio-fio e depois escada. Então, a pessoa com deficiência ela pode vir aqui mais depois. Então, isso é uma barreira arquitetônica ou urbanística? Olha o bizu, urbanística na rua. Então, é uma barreira urbanística. Beleza. E outro ponto agora importante desse Estatuto da Pessoa com Deficiência são alguns percentuais, que é justamente o que essa questão cobra aqui. E para isso, eu fiz uma tabelinha para vocês, uma tabela para vocês conseguirem memorizar tudo isso. Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Aqui não é 1%, é só no Estatuto da Pessoa com Deficiência. As locadoras de veículo são obrigadas a fornecer um veículo adaptado para uso da pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Então, a empresa locadora de veículo tem que ter um veículo com acessibilidade a cada conjunto de 20. Então, se tem 40 veículos, 2. 60, 3. E assim por diante. O que também é teatros, cinemas, conferências similares devem garantir a acomodação de no mínimo um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente ao grupo familiar e comunitário. Normalmente, a pessoa com deficiência tem lá o local reservado para ela, mas o acompanhante, às vezes, não tem. Então, por isso que tem que reservar pelo menos, no mínimo, um local aí para o acompanhante. Agora, são porcentagens. 2%. O que o Estatuto fala de 2%? Em todas as áreas de estacionamento abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, e em vias públicas, deve-se reservar 2% do total de vagas, né, garantido no mínimo uma vaga. O que ele fala isso? Se eu tenho um estacionamento com 100 vagas, 2% tem que ser reservado para pessoa com deficiência. 200 vagas, 2% reservado para pessoa com deficiência. Mas se eu tenho um estacionamento com 3 vagas, se eu for colocar 2% aqui, vai dar 0, não vai ter como. Então, nesse caso, eu tenho que guardar pelo menos uma.
Então, o que ele fala aí, ó, deve reservar 2%, garantido no mínimo uma vaga. 3% é o quê? Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência, o seu responsável, goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observar o seguinte, reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais. E, por fim, 10%. 10% tem três situações, ó. 1, 2, 3. A primeira, as frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Olha o piso do Suarinho, porque essa daqui é a que mais cai em prova. E da prova de vocês tem inglês, né? Já fazendo o link aí com inglês. Você vai lembrar do seguinte, ó. Vou mudar aqui a cor. Táxi. Você vai lembrar de tenha. T de táxi, T de tenha. O que é tenha? Tenha é 10 em inglês. Minha pronúncia está fantástica, né? O professor de inglês deve achar, meu Deus, que pronúncia bonita. Então, você lembra disso. Táxi, tenha. T de táxi, T de tenha. O que é tenha? É 10 em inglês. Então, as frotas de empresas de táxi devem reservar 10% aí de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Os estabelecimentos já existentes de hotéis, pousadas e similares deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantindo no mínimo uma unidade acessível. Aqui do mesmo jeito, o hotel tem 50 quartos, então 10% ali tem que ter acessibilidade, aqueles já existentes, né? O hotel que já existe na complicação da lei. Agora o hotel só tem 8 quartos, tá? Então 10% vai dar 0,8, não tem como. Então ele tem que reservar pelo menos um. E é o novo isso daqui. Ainda existe, eu nunca vi mais. Os telecenter Lan House, olha aí, devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com acessibilidade para pessoa com deficiência, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Beleza, vamos para a questão agora. 10ª questão, a empresa ABC é locadora de veículos e possui número de veículos para atender os diversos estados do Brasil. Nos termos da Lei 13.146, essa empresa é obrigada a oferecer. Então, ela é empresa o quê? Locadora. Se ela é empresa locadora de veículo, ela vai ter que ter um veículo adaptado a cada 20. Então, o item A está errado porque ele colocou um veículo a cada 30. 2 veículos? Não. 3? Não. 3? Não. É um veículo adaptado para usar pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Gabarito, item E. E aí, com isso, a gente finaliza a nossa revisão de hoje. Passamos aí mais de uma hora trabalhando com 3 legislações, né? A Lei Anticorrupção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando do que eu falei no início da nossa revisão. Não tinha como trabalhar com tudo, mas eu queria que vocês aprendam a trabalhar com todo o conteúdo, né? Não teria como, em menos de uma hora, eu trabalhar com vocês todo o conteúdo dessas 3 legislações. Mas eu quero que você aprenda tudo o que foi explicado hoje. Porque se cair na prova, você tem uma grande chance de acertar. Eu coloquei 9 questões da banca SESI Gran Rio, questões atuais, mostrando, e questões de banco, né? Inclusive, tem questões do próprio Banco do Brasil 2021. Então, mostra a importância dessas 3 legislações para a prova de vocês. Beleza? Então, deixa eu só fazer o convite para quem chegou depois, mostrar aqui como é que vai ser a nossa semana de aulas. Pronto, está aqui, Semana de Aulas Banco do Brasil, da plataforma Professor Soares. Começando hoje, finalizamos aí, graças a Deus, já visualizo todos os comentários, mas agradeço demais a participação de todos. Amanhã, aula de vendas e negociação, dia 8, inglês, dia 9, essa aqui é a matéria mais importante do concurso, sem dúvida alguma, mercado financeiro e conhecimentos bancários. Dia 10, redação, olha quem está com medo da redação, vai perder o medo aí no dia 10, com aula de redação. Dia 11, matemática. Dia 13, informática. E para fechar a nossa semana de aulas, português, professor Anderson. Beleza? Deixa eu visualizar aqui os comentários de vocês.
Show, Elisete, muito obrigado. Alessandra, Laila, um grande abraço. Adriana, Araújo, Nayara, Dayana, Marília, Heron, coisa boa, fico muito feliz aí com todos esses comentários. Reforçando também o pedido que eu falei no início da nossa aula, se puder se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma informação, nenhuma aula. Às vezes você pode estar tarefado, esquecer, vai chegar a notificação, mas só chega para quem fizer a inscrição no canal. Clica no gostei também, segue a gente nas redes sociais para estar acompanhando todas essas novidades. Quem quiser o material pode fazer a inscrição na plataforma www.professorsoares.com.br. Então, quiser marcar a gente no Instagram também, marca lá, Prof. Soares, meu Instagram, plataforma Professor Soares, beleza? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todos por essa participação. E eu vou estar acompanhando nas próximas aulas, viu? Vou estar verificando aí quem está assistindo a semana toda. Uma aula ou outra eu posso estar aparecendo aí para estar visualizando isso aí com vocês. Pois valeu, tchau, tchau e aproveitem bastante essa nossa semana de aulas para o Banco do Brasil. Um forte abraço a todos e bons estudos.